Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Revitologia. Eu resolvi fazer agora um curso voltado para iniciantes, tá? Nós vamos ter aí várias aulas e vamos cobrir desde as habilidades básicas até habilidades mais avançadas mais para frente nesse curso. Aqui, o que que você vai aprender? Primeiro, o que é realmente essencial, né, para você começar a se virar no Revit, e o material que é exigido pela certificação da Autodesk que você já conheça antes mesmo de iniciar o treinamento para fazer a certificação da Autodesk como usuário de Revit, né? Ah, a- o curso, as aulas aqui vão ser voltadas para quem quiser trabalhar com projetos de arquitetura, devido aí ao meu background, né? Então, aqui você vai aprender primeiro sobre a interface do usuário, vai navegar pelo modelo, vai entender quais são os tipos de arquivo que existem dentro do Revit e como salvar eles adequadamente. Vai aprender sobre conceitos de modelagem 3D para arquitetura, vai criar um modelo básico utilizando aquilo que já vem ali dentro do Revit, né? Já vem embarcado lá. E também a diferença entre os parâmetros de instância e os parâmetros de tipo. O Revit, como todo software BIM, trabalha com parametrização. É uma das essências do BIM. Vai aprender também a utilizar materiais da biblioteca padrão, vai modificar objetos usando as ferramentas de modificação, criar e aplicar ambientes e áreas, configurar basicamente tabelas, configurar vistas 2D, né, criar plantas, cortes, elevações, etc. Configurar vistas 3D, utilizando caixa de corte, câmeras e vistas orientadas. E vai também utilizar elementos anotativos, colocar cotas, textos e etiquetas. E, por fim, vocês vão aprender a configurar as folhas e anotar revisões em uma folha, tá bom? E a primeira parte vai ser essa daqui, a interface do usuário. Vamos lá para o Revit? Muito bem. Então, você instalou o Revit e abriu o programa pela primeira vez e está aqui nessa splash screen. E agora, o que que a gente faz aqui? A primeira coisa é o seguinte, eu não estou explicando aqui como faz, né, a instalação do Revit. Para isso, você vai ver no link aí abaixo, tem toda a instrução lá no site da Autodesk. Então vocês se viram por lá para fazer a instalação do programa. Depois que você clicou duas vezes lá na tela do Windows, você vai chegar aqui na splash screen do Revit. Aqui a gente já está vendo, tem algumas coisas que eu já abri e tal, então essa tela tá populada aqui com algumas coisas. São os acessos rápidos, né, para você é, já abrir de cara as últimas coisas com as quais você trabalhou, né, tanto modelos quanto famílias. Aqui já vamos falar uma coisinha interessante que é o seguinte: o Revit a gente usa para fazer os projetos, né? Projetos de arquitetura, estrutura, etc. É, ele é um software que não é exclusivo para arquitetura. Quando a gente fala aqui, né, modelos no Revit, é exatamente o projeto, né, que a gente vai estar trabalhando. E as famílias, estão aqui embaixo, aí são componentes diversos. Nós vamos ter aulas específicas sobre famílias, né? Mas aqui você já está sabendo sobre isso também. Aqui do lado, autoexplicativo, né? Então eu posso abrir aqui um modelo existente ou posso criar um novo modelo. E também posso abrir uma família existente. Quero abrir lá uma família, um componente de porta. Abro por aqui. Ou posso criar um novo também por aqui.
E aqui embaixo são links aí para acessar conteúdos aí produzidos pela Autodesk. Aqui em cima você tem essas funções que são padrão de aplicativos do Windows, né? Que tem a ver aí com a minimização da tela e manuseio da tela, né? E esse botãozinho aqui do lado, tá vendo? Ele alterna entre a splash screen e o programa em si, tá bom? Vamos lá, vamos abrir aqui criar um modelo novo, tá? Quando a gente cria um modelo novo, aqui ele abre essa janelinha para a gente definir aí qual o padrão que a gente quer para esse nosso modelo, para esse nosso projeto. Então eu vou iniciar aqui, tem vários padrões já pré-configurados, né, no Revit. A gente mais lá para frente, numa aula mais avançada, a gente vai aprender como criar esses padrões para você ter o seu próprio padrão, o padrão da sua empresa, do seu escritório. Mas aqui, por enquanto, nós vamos abrir com um modelo de arquitetura, criando aqui um novo projeto. Tá? Aqui, modelo de projeto, depois eu falo quando a gente conversar sobre os tipos de arquivo que tem no Revit, tá bom? Por enquanto, vamos aqui no projeto. E aí, abriu a tela do Revit. Ó. Quando você abrir essa tela, muito provavelmente ela vai abrir para você exatamente assim, né? Com essas duas caixas aqui docadas na lateral. E aí você tem um programa com interface bem padrão do Windows mesmo, né? Aqui em cima tem as funções básicas, né, bem básicas do programa, né, como abrir um novo arquivo, salvar arquivo, imprimir, exportar PDF, e aí tem algumas funções rápidas aqui do próprio Revit, né? Ativar aqui controle de cotas, fazer uma medição temporária de alguma coisa, aplicar, né? Colocar uma cota, colocar uma etiqueta, colocar um texto, acessar rapidamente uma vista 3D, colocar um corte, e ativar ou desativar as espessuras de linha, né, da representação gráfica. E esse botão aqui, ele alterna entre as janelas, as várias janelas, se houver diversas janelas abertas ao mesmo tempo. Né? Vamos falar sobre isso aqui já já. Logo abaixo, né, dessas funções básicas, a gente tem o menu principal, né? Não se assustem, né? Tem botão pra caramba e tal, mas é bastante é, é visual, né? É tudo aqui, bastante claro aqui o que cada coisa dessas faz, ainda mais porque está, né, em português, então é tranquilo para ir compreendendo aí. O menu principal tem, né, também como qualquer programa do Windows, as funções básicas aqui, né, a possibilidade de abertura de documentos recentes, na medida em que você estiver trabalhando, e salvamento, exportação, impressão, etc. Aqui, guardem isso, tá? Aqui depois tem para outra aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, que são as opções do Revit. Tem umas configurações aí que são importantes conhecer. Na sequência, aí são os menus principais aqui do programa em si, né? Separados aí por grandes temas, né? Então aqui os dois primeiros, por exemplo, né? Arquitetura e estrutura. Na aba, né? Nesse menu principal aqui de arquitetura, ele abre esse ribbon, né? Essa fita com as várias funções aqui para criar parede, inserir porta, janela, etc.
né? Nós vamos, na medida em que o curso for se desenvolvendo, vamos falar também aqui sobre a grande maioria dessas coisas aqui, tá bom? E você vai rodando lá no menu principal, ele vai trocando aqui as funções no Ribbon, né? Para as funções específicas de estrutura, né? De componentes de aço, componentes pré-moldados, sistemas, ó, quero colocar um duto, né, de ar-condicionado, quero colocar um tubo de hidráulica, é, quero, aí mudando, né, de menu, inserir aqui, importar arquivos de outros programas, né, importar arquivo DWG, trabalhar com vinculação de arquivos. Eu quero trazer um outro modelo aqui para dentro, né? Juntar dois modelos um modelo de arquitetura e um modelo de estrutura no mesmo projeto. Por aqui que faz. Aba de anotações, onde a gente vai ter, né, a possibilidade de colocar cotas, escrever textos, fazer representações 2D, usando linhas, usando achuras, etc. Aí as demais abas aqui, não vou me estender mais nisso daqui, fica aí para a curiosidade de vocês darem uma olhada, né, e se familiarizando aqui com é, as diversas possibilidades e funções que o Revit traz aqui. Essa abinha aqui, só falar para vocês, ela não vai estar aí no programa de vocês, porque isso daqui é um add-on, né, que está aqui no meu Revit, uma coisa instalada, um plugin instalado à parte, tá? Essa última aba é importante falar sobre ela porque a gente usa muito essa aba aqui, né? Porque ela traz aqui funções de mover elementos, copiar, né? Fazer alinhamentos. Então isso daqui é uma aba que a gente usa bastante para ir manipulando aí as coisas que a gente cria aqui dentro do Revit. Muito bem. A próxima parte que nós precisamos conversar são sobre as caixas, aqui as diversas caixas que o Revit tem para acessar outras funções, né, outras manipulações que a gente pode fazer com o programa, né? Vocês viram que eu arrastei essas caixas, né? Eu fiz um undock, né, dessas caixas, elas normalmente ficam, né, penduradas aqui na beirada da tela, né? Basta você clicar com o mouse aqui em cima nessa parte cinza e aí você ganha o controle da caixa. E se você for segurando o botão do mouse, tá? Se você for chegar aqui próximo da borda da tela, ele fica azul e está mostrando onde que ela vai grudar, né? Ela vai ocupar esse espaço em azul aqui. Então, se eu pegar essa outra aqui que é de propriedades e jogar ela aqui para o lado, ó, tá vendo? E aí o que que ela faz, né, quando isso acontece? Então ela vai ajustando essa outra caixa que está aqui no meio, que é uma caixa que apresenta uma vista, tá, do projeto. Se a gente passar o mouse aqui, ó, e deixar ela aparecer, ó, ela vai mostrar. Nós estamos aqui no projeto 1, que é o modelo que nós estamos trabalhando, e é uma planta, e o nome dela é nível 1, é o que está em negrito aqui. Se a gente pular para essa caixa aqui do lado, que é a caixa de navegador do projeto, a gente vai encontrar aqui, ó, aquela planta do nível 1, tá? Eu vou abrir aqui a planta do nível 2. Olha só. Então agora a gente fica, né, nessa caixa aqui do meio com as duas vistas. Tanto a planta do nível 1 quanto a planta do nível 2. Tá legal? E isso aqui, essas vistas aqui no meio, né? Lembra que a gente falou sobre a alternância de janelas? Aqui, ó, se a gente acionar aqui, é um outro jeito da gente, tá vendo? Pular de uma vista para outra. Isso aqui é útil, é mais útil quando você tem muitas vistas abertas, né?
que aí às vezes fica difícil de achar por aqui. Aí uma outra coisa que tem também interessante é que você pode soltar, né, cada uma dessas vistas, né, desse lugar central aqui, olha lá, e ficar com elas soltas, tá? E quando a gente vai manipulando essas caixas aqui, né, vocês vejam que também tem, né, como docar essas vistas de uma outra maneira. Olha aí, né? Então agora eu estou vendo aqui as duas ao mesmo tempo, uma em cima, outra embaixo. Fechando aqui a vista do nível 2, uma outra possibilidade que tem aqui, que é interessante, né, para a questão de navegação, é você vir aqui, né, no menu principal, vista, tá? E fazer o seguinte, ó, organizar as vistas com um clique só. Olha lá, vistas lado a lado. Então ele vai dividindo aqui no meio. Seu comportamento é diferente, claro, né? Dependendo da quantidade de vistas que você tiver aqui no meio, tá bom? O que mais que nós podemos falar sobre a interface? Sim, super importante. Ah, meu Deus do céu. E agora? Eu não tenho mais nenhuma dessas caixas que são super importantes para eu conseguir ver aí as folhas, as vistas e tal. Não tem problema nenhum. Ó, venho aqui em Vista, menu principal Vista, botão Interface do usuário e as caixas estão aqui, ó, navegador de projeto e propriedades. Vocês viram que tem muitas outras aqui, né? Não vamos falar sobre elas agora. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Que mais que é importante aqui em termos de interface? Bom, no navegador de projeto, né, você tem essa estrutura de árvore, então na medida em que você vai clicando aqui no sinal de mais, ele vai expandindo aqui todos os elementos, todas as coisas que estão aqui dentro, né? Então, e ao mesmo tempo, se você aperta aqui o sinal de menos, ele recolhe, né? Então, por exemplo, aqui a gente está numa seção onde estão as vistas do projeto, e aí a gente pode ver aqui que a gente tem um conjunto que são as elevações. E aí você tem elevação leste, norte, oeste. Se clicar duas vezes aqui, tá lá, abriu a elevação oeste, tá bom? E aqui mais para baixo você vai ter também outras coisas, né? Que vamos falar mais para frente. Legendas, tabelas, folhas, etc. Aqui é como a gente acessa, né, a visualização da grande maioria das coisas que a gente precisa, tá bom? Essa outra caixa que tem aqui do lado, a caixa de propriedades, ela reage conforme o elemento que você selecionou, tá? Então, só para entender isso rapidamente, eu vou só colocar um elemento aqui na planta do nível 1, que é uma parede. Eu acabei de desenhar uma parede. E tá vendo que quando eu clico nessa parede, ela fica azul e essa caixa de propriedades reage, tá, a essa seleção. Então, opa, pegou uma parede, então vamos dar aqui as ferramentas de parede para operar. Outra coisa que interessa também é que na medida em que você seleciona um elemento, olha só, o ribbon aqui em cima, ele vai reagir também. E aí ele vai ficar mais adequado, né? Ele vai tentar ir se adequando àquilo que você selecionou para facilitar aí a sua vida, tá bom? Que mais que é interessante falar aqui? Aqui embaixo, ó, dentro, dentro da vista, né? Ó, vou soltar ela aqui para ficar mais claro. Aqui embaixo tem uma série de controles, tá? Que se aplicam a essa janelinha que está aqui aberta, né? Eu vou trocar a escala, ó, eu posso trocar aqui a qualidade da representação, o tipo de render que vai ter à vista,
e entre outras funções aqui que a gente vai explorar também mais para frente, tá? Isso aqui é super importante, super útil também, a gente usa bastante essas ferramentas aqui embaixo, tá bom? É, E, por fim, olha só, lá embaixo mesmo, ó, a gente tem também mais alguns botões que ajudam a gente aí no dia a dia. É, Veja aqui, né, que está escrito aqui embaixo, né? Clique para selecionar e Tab para alternativas. O Ctrl adiciona e o Shift cancela a seleção. Então, isso daqui é um promptzinho que vai sendo alterado, ó, na medida em que você também vai selecionando, vai atuando aqui em cima do, do modelo, né, do que você está construindo, né? Então, ó, à medida que eu selecionei a parede, passei o mouse em cima dela, né, ó, ela está selecionada com um clique, eu passei o mouse em cima, olha lá, ele está me dando aqui a informação sobre esse essas duas setinhas lado a lado, ó. Isso serve para alterar a orientação dessa parede, tá bom? Se eu passo o mouse, ó, em cima da parede, aí já vem outra informação. Ele vai me descrever o que é esse elemento. Ó. Ele é uma parede, ela está ali nas famílias de parede básica e o tipo dela é genérico 200 milímetros, tá ok? E outra coisa também é que o mouse reage, né? Veja que ali o mouse reagiu e está com um símbolo de cruz de movimentação. Isso quer dizer o quê? Se você, né, fizer um clique com o botão esquerdo, segurar e aí mexer o mouse, ele vai mover esse elemento, tá? Então, assim, o Revit é bastante reativo, né, àquilo que você vai fazendo. Então, ah, vocês vão se acostumar rapidamente com isso. E aqui nós temos algumas funções avançadas, que eu não vou falar sobre isso agora. E aqui no final tem algumas coisas interessantes também que são avançadas também. Eu vou falar sobre uma em específico, que é essa aqui, que é habilitar ou não a possibilidade de arrastar os elementos na seleção. Como a gente estava fazendo aqui, né? Ó, ele está habilitado, né? A arrastar os elementos na seleção. Isso quer dizer o quê? Passei o mouse, cliquei, segurei, já arrastei. Tá vendo? Numa tacada só. Olha lá, de novo, ó. Passei o mouse, cliquei, arrastei. Tá? Se eu desativar isso daqui, eu vou fazer a mesma coisa e olha o efeito. Passei o mouse, cliquei, arrastei. Tá vendo? Não mexeu a parede. Isso aqui é uma função interessante que pode evitar algum acidente aí, né? Em modelos mais complexos, muita coisa na tela, às vezes isso aqui ajuda bastante, tá? Eu vou voltar aqui para o normal e é, isso aqui, gente, conclui para a gente essa aula básica da interface zona do Revit, tá?